10 horas e 12 minutos, como nós anunciamos, está aqui conosco Ricardo Hayashi, ele é presidente regional do PSB. A CBN está desenvolvendo o quadro Cenário Político, em que a gente está conversando com as principais lideranças políticas de Mato Grosso do Sul, líderes partidários, para tentar descobrir ou para conversar com eles e levar até você as estratégias que estão sendo preparadas para as eleições do ano que vem, onde nós vamos eleger prefeitos e vereadores. Ricardo Hayashi, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês para essa conversa que é importante para todo mundo, né? Falar sobre política e falar sobre o futuro. É verdade. Então, muito obrigado pelo convite. Adilson Trindade, meu colega jornalista, nosso colunista, analista de política da CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Ricardo Hayashi, que está aqui. Prazer recebê-los aqui. E bom dia para meus ouvintes da CBN de Campo Grande. Vamos falar um pouco de política aí, Ricardo? Vamos sim. Vamos só apertar esse botãozinho aí, de novo, Adilson, para ficar legal. Isso. Bom, já passaram por aqui o vereador Pape, presidente do Solidariedade, e confirmou a candidatura de Lucas de Lima, o deputado Lucas de Lima, a prefeito de Campo Grande. Passaram por aqui também o Antônio Lacerda, presidente municipal do PSD, lançando aí a candidatura, confirmando a candidatura do prefeito Marquinhos Trade à reeleição. Passaram por aqui também o João Leite Schmidt, em que deixou no ar, mas disse que é muito provável que Dagoberto Nogueira possa aí ser o nome do partido na disputa do ano que vem. Murilo Zawitz, presidente regional do DEM, que confirmou aí que o partido terá candidato a prefeito de Campo Grande, ele só não adiantou o nome. E também Marcelo Bluma, do PV, esteve aqui confirmando sua candidatura a prefeito de Campo Grande. Hoje é o Ricardo Hayashi e a gente começa com aquela pergunta que todo mundo quer saber. Ricardo, por que você quer ser prefeito de Campo Grande? Essa é uma pergunta, você já começou atravessando aí. Não dá chance de você correr para lugar nenhum, né? Não, na verdade, o PSB, nós estamos estruturando o partido em todo o estado, aqui em Campo Grande, fortalecendo o grupo político em torno das ideias que o PSB tem, né? Nós temos 3 vereadores na capital, estamos fortalecendo o grupo que faz parte do partido aqui em Campo Grande, formando uma boa chapa de vereadores, fortalecendo o partido junto aí o mais próximo possível do eleitorado, que os vereadores têm essa proximidade, os candidatos a vereador, para que a gente possa ampliar o número de vereadores em Campo Grande. E, claro, sem esquecer das demais cidades que são fundamentais para a gente. Nós temos hoje 65 vereadores em todo o estado, portanto, para nós é muito importante fortalecer também esse projeto todo o Mato Grosso do Sul. Então, estamos nesse processo de reorganização do partido para que a gente possa, em 2020, ter uma participação forte nas eleições municipais, procurando eleger o maior número de prefeitos e vereadores, prefeitas e vereadoras, até para ressaltar a importância que as mulheres têm e terão nessa próxima eleição. Agora, quanto ao meu nome, nós nos colocamos à disposição do partido ao receber o convite para estruturá-lo em todo o estado. Não temos o objetivo de uma candidatura pessoal em 2020 a prefeito de Campo Grande. Claro que o partido, né, está fazendo muitas conversas, aí existe sim a possibilidade do partido lançar uma candidatura. Mas, de verdade, não há uma disposição nossa, pessoal, que de candidatura a prefeito. Que cenário, Ricardo Hayashi, faria você disputar a prefeitura de Campo Grande? Porque em 2000 você disputou uma eleição para o Senado num cenário bastante favorável a você. Verdade. Muito favorável. Não, Otávio, você construiu isso. Aliás, você analiso... constrói isso de maneira bastante importante. Que cenário você iria para a disputa? Não há um cenário para disputa, que eu te digo, não há uma disposição pessoal, até porque eu tenho um compromisso, né? Eu acabei de assumir aí, questão de meses, um novo mandato frente à CACEMES, e não acho, aí a postura, né, nossa, tem esse compromisso de 3 anos e a gente vai cumprir esse trabalho. Para ser candidato, você teria que se afastar. Eu teria que me afastar, né? Então nós temos esse compromisso. Esse afastamento também se chama licença ou renúncia? Não, é licença. Licença, né? Mas, de qualquer forma, temos esse compromisso, assumimos recentemente, tem muito trabalho pela frente, então não há uma disposição nossa em buscar uma candidatura, portanto não avalio
cenários que Pudessem possibilitariam fazer você entrar nesse jogo. uma candidatura a prefeito. Claro que, enquanto partido, enquanto PSB, nós sim estamos procurando, o objetivo nosso é lançar uma candidatura em Campo Grande. Então, estamos conversando, claro, com muitas pessoas que têm interesse em disputar. O cenário é absolutamente de muito diálogo nesse momento. O momento é para isso, né? O momento é de diálogo, claro. Então, tem muita coisa para acontecer ainda daqui até as convenções, né? Adilson Trindade. Ricardo, você está falando que você se colocou à disposição do partido para a construção partidária. E que o partido deve ter um candidato em Campo Grande. Pode lançar um candidato em Campo Grande. Pode ter um candidato, sim. Mas hoje, o principal nome do partido é você. Claro, entendo isso, mas quando nós assumimos... Inclusive com densidade eleitoral, vamos dizer, que você já passou... Eu entendo. Já foi testado, né? Claro que isso para nós também é até um motivo de honra você ser lembrado como um possível nome para disputar uma capital como a de Campo Grande e que a gente tem uma alegria enorme de fazer parte dessa história da cidade. Mas, realmente, quando nós assumimos o partido, né, no início do ano, nós tivemos essa conversa, inclusive com a direção nacional, que a nossa disposição era aquele momento, né, depois de conversar com todo o grupo que nos apoia ao longo da história aí de construção na área da saúde, até na área da política, nós decidimos aceitar o convite. E essa pergunta foi feita também, se haveria essa disposição de a gente disputar Campo Grande, e eu afirmei a eles que não, mas que nós tentaríamos, né, buscar nomes que pudessem disputar realmente a eleição. E esse é um fato absolutamente transparente diante de todo o partido. Ricardo Ayashi, eu tenho acompanhado atentamente as declarações de diversas lideranças estaduais. E eu vi o ex-governador André Putinelli, ex-prefeito de Campo Grande, dizendo que estaria conversando com o PSB para eventualmente se unirem nas eleições do ano que vem. Você tem conversado com ele? Vocês têm informado alguma coisa? A gente conversa com todo mundo. Pode acontecer uma parceria entre PSB e MDB aqui na capital? Veja, ainda é muito cedo, né? Nós estamos formando um grupo. O nosso objetivo agora é estruturar o PSB. Então, quem não estiver estruturado... O que é estruturado? Aumentar o número de filiados, trazer lideranças do partido, formar uma boa chapa de vereadores, falando em Campo Grande, formar uma chapa forte de vereadores que dê musculatura para o partido, fazer um debate forte com a população. Nós estamos discutindo encontros regionais em várias cidades do estado, para que a gente possa fortalecer e estar conversando com a população, com as lideranças, e aí sim, diante do cenário de fortalecimento, de um posicionamento melhor do partido, com as nossas ideias, né, que objetivam, claro, trazer aí uma série de soluções para problemas que a população vive no dia a dia. Se nós estivermos fortes, estruturados, aí sim, a partir desse momento, a gente vai poder discutir lançamento de candidatura própria, coligação, de que forma serão essas coligações. Então, não há nada muito claro e definido nesse momento. E sempre ouvindo os parceiros de partido, principalmente os que estão formando aí a chapa de vereadores. É importante esse diálogo. Não há no PSB hoje, nós temos toda uma direção formada, debatendo essas ideias, debatendo o futuro, e não há uma decisão monocrática, né? Não há uma decisão única e exclusiva do presidente. Isso será debatido com todos os integrantes do partido e, claro, ouvindo também a base de militantes e a população. Ricardo, as próximas eleições municipais serão desafios para todos os partidos. Com certeza. Para os partidos médios e pequenos. Novo modelo, né? Porque será a primeira eleição que não está vetada, né, a coligação da proporcional. Verdade. E se vocês não tiverem uma chapa forte de vereadores, sim, o partido pode morrer. Com certeza. Não é verdade? Então, é verdade. Como é que você está... Você já disse que está estruturando, né? Sim. Mas eu fico imaginando o
todos os partidos disputando, buscando essa estrutura também. Todos os partidos, até os grandes partidos têm que se estruturar. Aí vale. E além disso, tem também as mulheres, né? Claro. Vai ser uma São disputa. fundamentais. Porque o ditado popular disputa tapa por mulher hoje, né? Para disputar a eleição. Melhor não, né? Melhor ser disputar. Veja, Adilson, a sua pergunta é absolutamente importante para a análise que deve ser feita nesse cenário atual. É um modelo novo, é a primeira eleição a ser disputada nesse modelo, o que particularmente entendo que seja algo muito importante para o processo político brasileiro, porque nós vamos sair daquele modelo onde você fortalecia o indivíduo, onde valorizava-se demais o indivíduo, e agora nós vamos precisar ter grupos formados com pensamentos razoavelmente uniformes para que esses grupos tenham força para disputar as eleições. Então isso é importante, porque a partir daí nós vamos ter um debate mais consistente de propostas, de ideias, pensamentos, né? E que terão como objetivo, a gente espera, pelo menos é o que nós estamos trabalhando, de apresentar novas ideias para a população, para melhorar a vida da população, que também já não aguenta mais essa história de ficar só votando no nome, no candidato, sem entender exatamente o que está acontecendo e sem ter esse compromisso com o futuro e com o povo. Né? O povo que está aí sofrendo com desemprego, com problemas na saúde, na educação, enfim, e que continua. Né? São problemas crônicos. Veja, nós vivemos hoje um momento de queda da capacidade real do nosso salário diante do consumo. Importante, né? De 2014 para cá, uma crise violenta, e nós estamos num momento muito importante. Precisamos retomar o crescimento, precisamos melhorar, gerar empregos, gerar oportunidade para as pessoas e, com isso, melhorar também os demais setores. Muito bom o seu discurso. Eu acho que você já está Então, isso é importante. Não, na verdade, o que eu estou te dizendo é o seguinte. É um fato. Nós temos que ter grupos É formados com esses pensamentos, porque também a política de só buscar o espaço de poder sem ter uma aproximação com os interesses da população, faz sentido. No nosso entendimento, isso acabou. Né? As eleições mostraram, as últimas eleições, aí, renovações de 50%, 60%. Senado, no Senado, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal. Renovações importantes. E dividiu o país também, né? E o país continua dividido. O radicalismo do discurso da direita. Lamentável, porque hoje nós estamos e fazendo uma análise crítica, esse radicalismo não é só da direita e não é só da esquerda. Nós temos hoje dois polos e nós precisamos realmente mudar esse entendimento. Nós precisamos partir para o diálogo entre os diversos segmentos para buscar esse entendimento de nação, esse sentimento de nação, respeitando as opiniões divergentes, mas buscando um entendimento que procure melhorar a situação do país. Você vê Nós estamos convivendo com... Hoje não tem. Infelizmente não tem. O que é grave, o que é muito grave. Hoje nós temos um cenário de intolerância, né, e de não respeito às ideias que são divergentes. E vem aí uma nova eleição. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu volto a conversar com o Ricardo Hayashi, presidente estadual do PSB. Cenário político na CBN. 10h31, voltamos a conversar com o Ricardo Hayashi, presidente estadual do PSB. Ricardo, você respondeu agora há pouco a pergunta de que não tem a intenção de sair candidato a prefeito de Campo Grande. Mas você teria intenção de disputar, por exemplo, um cargo de vereador aqui em Campo Grande? Ou aceitaria, por exemplo, um convite para ser vice de alguém? Não, Otávio, você tá louco para eu falar que posso ser candidato a alguma coisa? É a pergunta que as pessoas querem saber. Eu só pergunto. Na verdade, nosso objetivo é trabalhar... Não, porque são duas outras possibilidades, vereador ou vice, né? Não também? Não há disposição em candidatura para 2020. Então nós estamos conversando apenas com um dirigente partidário? Com o presidente do PSB. Muito bem, Ricardo Hayashi. Você acredita que realmente o Ricardo vai ficar fora da disputa, Dilson? Só para a gente provocar ele mais. É difícil pensar nisso, é difícil avaliar. Mas se ele não é candidato,
Quem seria candidato do PSB, então? Já que o PSB vai lançar candidato próprio à Prefeitura de Campo Grande. Exatamente. Não, eu disse que há uma possibilidade. Há uma possibilidade. Se há Nós possibilidade... estamos trabalhando nesse sentido. E vocês vão buscar Mas aí um nome... existem nomes interessados em disputar a eleição. Já afiliado? E que estão... Não, que não estão afiliados ainda no partido. Então o PSB Então, pode existem buscar o nome essas de fora, então, né? Claro. Lá em Dourados, a disputa vai acontecer? O PSB vai disputar a Prefeitura de Dourados? Três Lagoas, Corumbá? O objetivo nosso é disputar, sim, Dourados, Três Lagoas e Corumbá também. Tem mais aí uma série de cidades. A gente deve disputar em mais de 15 cidades. Aí, 15 cidades, o PSB deve lançar candidaturas a a prefeito. prefeito. E também deve compor. Quais os partidos que vocês estão conversando para compor? Tem alguma restrição a algum partido? Nós temos uma orientação partidária de buscar a composição centro-esquerda, né? Tá. Então, essa é a ideia que nós temos e vamos manter aqui no Estado. PDT, PT, são partidos que vocês conversam bem? Tem vários partidos que a gente tem conversado, PSDB, próprio MDB, então são partidos com postura de centro. Né? Tem o próprio PDT, a gente tem conversado bastante. Então, tem várias possibilidades. A gente tem também procurado, Otávio, um entendimento de que nós precisamos realmente entender que o diálogo é o melhor caminho para a gente construir aquilo que a gente deseja, nos diversos municípios, né? E não é diferente aqui no Estado. Até para sair desse binômio, dessa polaridade que nós estamos vivendo Já na política nacional e que a gente percebe que trava mais do que faz o país andar. Nós estamos há 5 anos numa crise muito grande, com desemprego em alta, com problemas nas diversas áreas dos serviços públicos, e nós precisamos, então, abrir um diálogo muito mais amplo com pessoas que tenham afinidade e interesse em melhorar a vida da população. Vamos ao repórter CBN. Cenário político na CBN. Muito bem, são 10 horas e 42 minutos. A gente volta a conversar com o presidente estadual do PSB, Ricardo Ayacho, convidado para participar do quadro Cenário Político CBN, em que a gente está buscando falar sobre as estratégias partidárias, como é que os partidos e as lideranças estão se movimentando para as eleições do ano que vem. Ricardo Ayacho respondeu aqui as perguntas que a gente fez com relação à possibilidade de sair candidato a prefeito de Campo Grande. Ele disse que não há, nem a vereador, e também não há possibilidade dele disputar as eleições do ano que vem. Porém, você foi candidato a senador em 2014, obteve uma votação bastante expressiva para o Senado da República, ficou em segundo lugar, perdeu a eleição para a senadora Simone Tebet. Eu pergunto a você se essa estruturação partidária que você vem promovendo já é de olho, por exemplo, nas eleições de 2022, ao Senado novamente, ou ao governo. Você está de olho, por exemplo, em 2022, já que 2020 você só vai coordenar? Mas, Otávio, nós não chegamos nem em 2020. Mas você já está pensando... Você está parecendo, assim, desculpa, mas parece aquela coisa da velha política. Os caras estão discutindo daqui 2 eleições. Mas todo mundo está discutindo 2022, porque passa por 2020. Rapaz, nós temos que achar um jeito de melhorar a vida da população. É claro que nós estamos estruturando o partido para 2020 e 2022, obviamente. Né? Agora, o que é que vai acontecer em 2022? Pelo amor de Deus, é muita coisa ainda que tem para acontecer. Mas é claro que o partido... Não pensa nisso, então? O partido pensa, sim, em disputar as eleições de 2022, até para retomar a cadeira no Congresso Nacional, né, na Câmara Federal, no Senado, é uma possibilidade. Voltar a ter deputados estaduais, que nós não temos hoje, né? E, com certeza, todo partido que quer crescer pensa em disputar as eleições majoritárias. Agora, o que é que vai acontecer lá na frente? Aí o futuro é tão amplo, rapaz, tem tanta coisa para acontecer. Se todo partido pensa em 2022, então o PSB também pensa. Claro, obviamente que a gente pensa. Mas tá pensando, pô. Mas não, agora já colocar nome, né, não dá, né? Dá, todo mundo pensa dessa forma. Natural, você pode não assim, pensar, mas é normal, né? É o normal, mas a gente tem que entender que política é momento, é circunstâncias, são circunstâncias que levam às decisões, né? Nós vivemos coisas muito interessantes na política nacional e na política estadual, né? Inclusive em Campo Grande. Pessoas que se tornaram
prefeito. Bernal foi prefeito. Quem imaginava que o Bernal, né, se tornaria prefeito naquele momento? E foi eleito, num momento em que a população demonstrou um grande descontentamento com a E situação deu a resposta que nas existia, urnas, né? E foi lá para as urnas e mostrou, né? Assim como 2014 tinha o Delcídio como grande favorito, e o Reinaldo ganhou a eleição, né? E está aí no segundo mandato. Então, eleição política é momento. É cenário de momento. É momento. Você vê dessa forma. É claro. Então, o partido tem que se preparar para estar pronto para a disputa que o momento vai, né, determinar qual é a melhor possibilidade para nós. E tem uma frase do Juscelino que eu acho incrível, eu uso sempre e não canso de repetir, que é política é destino. Né? Essa frase do Juscelino Kubitschek. Política é destino. Então, rapaz, você vê aí, você imagina, nós tivemos aí a própria eleição do presidente, né? Quem imaginava que lá em 2014 que nós teríamos um candidato desconhecido do grande público, que é deputado federal, com uma postura de extrema direita, radical, né? Mais radical, e que se elegeria presidente fazendo uma grande bancada de deputados federais, né? Era um cenário muito improvável e que foi se demonstrando consolidado ao longo das eleições de 2018. Então, isso tudo que a gente tem que estar atento aos sinais mais importantes. Às vezes eu vejo muito isso nos últimos anos, eu tenho observado muito isso. As conversas de bastidores, se bobear, elas estão definindo até 2050 quem serão os mandatários. Tem que combinar com o povo. Tem que combinar com a população. E a população está satisfeita hoje com tudo? Não está, porque a economia não vai mal. Aliás, desculpa, a economia não vai bem, há um forte desemprego. Como é que você vai ter uma sensação de bem-estar grande da população? Então existe sim um sentimento da população de que precisa melhorar a sua vida. E aí, Otávio, Adilson, aqueles candidatos, aqueles partidos que souberem se preparar melhor, ouvindo a voz do povo, terão melhores condições de disputar, tanto 2020 como 2022. Essa é a realidade. Adilson Trindade. Diante desse cenário, Adilson. Diante desse cenário do momento. Mas o Ricardo sabe muito bem, melhor do que nós, que política, quando a pessoa assume um partido, ou o próprio partido, claro, tem que pensar já nas eleições municipais, nas eleições estaduais também. Já estão pensando já. Claro. E outra coisa, você acabou de falar aí que sobre as eleições dos improváveis, né? O presidente era um improvável. Sim. Era um deputado do baixo clero. Sim. E virou presidente da República. Virou presidente da República, é verdade. Nas eleições municipais, aliás, com um discurso, inclusive, da intolerância, um discurso, né, do extremismo, né, da intolerância, dos dois lados, você sabe disso, né? Sim, hoje nós vivemos dois Nas próximas polos. eleições, você acha que vai manter esse discurso, vai prevalecer esse discurso da intolerância ou não? Você acha, ou pode também ter surpresas, pode ter surpresa nas eleições municipais? Eu não acredito que esse discurso terá a mesma força que teve nas eleições passadas. Até porque, no nosso entendimento, há um exagero, né, em algumas circunstâncias, situações que provocam constrangimento, inclusive na população, na média da população. Então, eu vejo que nós vamos encontrar um cenário um pouco diferente do que encontramos em 2018. Até porque havia ali um sentimento muito forte do antipetismo, né, e que isso impulsionou a candidatura do Bolsonaro, que foi o candidato que melhor se posicionou como o contra, né, contra o sistema. Então, ele havia ele soube muito bem aproveitar daquele momento e conseguiu se impor como um candidato forte que se tornou presidente. Então, ele soube muito bem fazer essa leitura, né, do momento e se posicionou fortemente como contra o sistema vigente. Então, isso... E vamos cá entre nós, é claro que a gente precisa entender também
que se houve espaço para uma candidatura mais radical, é porque houveram muitos erros cometidos pelo sistema anterior. Isso é importante, essa leitura tem que ser feita. E o PSB fez essa leitura agora, no último Congresso Nacional, se desvencilhando de uma série de discursos da esquerda que vinha dominando o país nos últimos anos, e que são discursos complicados. Como é que você vai defender, por exemplo, um sistema autoritário como o que vive a Venezuela? Então o PSB se afastou disso, porque nós não concordamos com isso. Porque não é porque tem uma visão mais à esquerda que está correto quando é autoritário, não. O que é autoritário de direita e de esquerda, na nossa avaliação, serve. Nós precisamos viver num regime de democracia, né? E, portanto, esses radicalismos, no nosso entendimento, tanto de um lado quanto do outro, são muito complicados para o futuro. Então, nós vamos, no nosso entendimento, 2020 vai ser uma eleição menos extremista, como foi a eleição passada. E, claro, agora depende muito também do cenário da economia brasileira, né? Para ver qual vai ser a influência que o presidente vai ter, etc. Né? No nosso entendimento, não é, com algumas medidas voltadas contra os servidores públicos, né, contra o trabalhador geral, há uma certa insatisfação. Será que isso tudo que está sendo feito e que disseram, olha, a reforma da Previdência vai gerar mais emprego, porque vai melhorar a possibilidade de investimentos da União, será que traz alguma penalização para a população média, para a maior parte da população? Será que esse discurso que foi vendido de que isso vai melhorar o cenário todo da economia, se isso acontecer, aí nós vamos, né, realmente dar os votos a quem merece, e é isso que a gente tem que entender. Então depende muito, a economia determina muito do cenário da política. Vamos aguardar para ver, então. Não é verdade? 10h52, Ricardo Ayashi conversando com a CBN. Vamos a um intervalo e voltamos para a parte final desse bate-papo do nosso quadro Cenário Político CBN. Cenário Político na CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. Venha para o mundo premium. Audi Q5, motor 2.0 turbo de 252 cavalos, com transmissão S-Tronic e tração 4 Ultra. Performance e sofisticação incomparáveis. Audi Q5 para pronta entrega com super bônus, valorização do usado e condições especiais para produtor rural e pessoa jurídica. Audi Center Campo Grande, Afonso Pena, 5.720. Fone 3041-8800. No trânsito, decidindo a vida. Futebol Globo no rádio. A quarta-feira será decisiva na CBN. Copa Sul-Americana, semifinal. Vale vaga na decisão. Corinthians, Independiente. Às 8h30 da noite, com Oscar Ulisses, Mário Marra e Rafael Prates. O segundo duelo acontece na próxima semana, em Quito, no Equador. Quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo na CBN, com os destaques da rodada. Futebol Globo no rádio. Pode ligar, que aqui tem jogo. Milhões de oportunidades. Milhares de clientes à sua espera. Solidez e lucratividade. Você não pode perder essa oportunidade. Seja um concessionário AutoTrack aqui na sua região e conte com a força da empresa líder do mercado de tecnologias de rastreamento de frotas. Monte seu próprio negócio e faça parte de um grande mercado que já conta com milhares de clientes. Seja um concessionário AutoTrack. Saiba mais e cadastre-se em concessionarioautotrack.com.br.
Acesse o site da CBN Campo Grande e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade. cbncampogrande.com.br. CBN, a rádio que toca notícia também na internet. E se os resultados da sua empresa não acompanharem mais o mercado? A Fundação Dom Cabral conhece as suas preocupações. Por isso, desenvolve soluções. Seja para aumentar a eficiência da gestão, seja para enfrentar a avalanche da transformação digital, conte com a FDC para superar todos os desafios. Conheça nossas soluções para empresas. FDC, para ser relevante. Associado Regional para Mato Grosso do Sul, Instituto Mentes Brilhantes. WhatsApp 99633-6002. Rádio CBN Campo Grande, 93,7 FM. A rádio que toca a notícia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. Cenário político na CBN. 10h56, parte final agora do bate-papo com o Ricardo Hayashi, presidente do PSB. Ricardo, a gente acompanhou recentemente alguns partidos se reunindo, batendo papo, conversando e debatendo a questão da disputa do ano que vem. Muita gente disse que foi reflexo do que o prefeito Marquinhos Trade poderia estar muito forte, fazendo uma gestão que pode dar a ele alguma vantagem na disputa do ano que vem. Como é que você avalia a gestão do prefeito? Você acha que ela pode ser a grande carta, a grande trunfo eleitoral dele? A gestão dele está boa? Ou você vê alguma possibilidade dele ser ameaçado na disputa do ano que vem? Eu vejo, Otávio, todo mundo que está na situação hoje, que está no executivo, enfrenta muitas dificuldades, né? O momento do país não é um momento de crescimento, não é um momento de economia plena, de pleno emprego, que está todo mundo feliz, como nós tivemos há alguns anos. A reação é bem devagar, né? Bem lenta. Então, é uma, vamos dizer assim, é uma situação complicada, porque a população tem hoje muitas insatisfações, né? Mas eu vejo que, embora essa seja uma análise a ser feita, existe um trabalho que está sendo realizado pelo Executivo e que sempre tem força. Sempre tem força. O Poder Executivo e o prefeito Marquinhos Trade, ele é uma pessoa que anda muito, né? Ele é um cara que é conhecido, que é popular, né? A gente percebe algumas obras aí na cidade. Ele enfrentou uma polêmica grande lá na 14, mas que já está entregando. É igual a história do aquário, né? Se tivesse sido entregue, talvez ninguém lembraria mais. E acabou virando um problema porque não foi entregue. Então, enfim, eu acredito que ele tem uma marca, que é essa de ser um candidato popular, está na gestão, não é? Claro que enfrenta problemas e que isso são ameaças para uma candidatura dele, questão da saúde, né? É um problema, eterno problema, né? Para quem está na gestão pública, mas, sem dúvida alguma, ele tem um trabalho sendo realizado e é um cara popular. Agora, obviamente, numa capital como Campo Grande, haverá oposição. Indubitavelmente, haverão candidaturas para apresentar propostas novas, novos discursos, né? Isso é absolutamente natural que ocorra. Eu não tenho dúvida, e as conversas realmente estão bastante intensas nesse sentido. Adilson, para a sua pergunta final ao Ricardo. Bom, o Ricardo fez uma avaliação da política, não é candidato, vai buscar um candidato de fora. Isso é uma curiosidade. Essa possibilidade de você buscar o nome de fora para disputar a eleição de Campo Grande. Fora do partido, né? Fora do partido, exatamente. Ele de outro partido, é alguém que você pretende trazer que não tem filiação partidária nenhuma? As conversas são muito intensas. Qual o perfil desse candidato que você está buscando? Né? Hoje, uma candidatura para ter sucesso numa cidade como Campo Grande tem que ser uma candidatura que traga um discurso novo,
né, que traga um discurso apontando para o futuro, apontando para um diálogo muito franco com a sociedade, preocupado com o desenvolvimento, mas que tenha uma sensibilidade com as causas sociais. Porque não adianta ser uma candidatura só eleitoral. Nós temos que também ter uma candidatura alinhada com os princípios e com os objetivos e valores do PSB. Né? Então, o PSB quer que o país se desenvolva, quer que Campo Grande se desenvolva, gere empregos, que o empresário possa trabalhar com tranquilidade, fazer os seus investimentos, investir ainda mais para o crescimento da cidade, mas nós temos uma grande preocupação também com as causas sociais, com a população que recebe, que é menos favorecida, que está desempregada. Nós temos uma preocupação muito grande com a área da saúde, com a área da educação. Então, este é um perfil que precisa ser buscado e que nós estamos conversando para ter, quem sabe, uma candidatura em Campo Grande. Mas você não falou. De onde você pretende buscar esse nome? Não, existem pessoas insatisfeitas em outros partidos, existem pessoas insatisfeitas em outros partidos, e tem gente também que não está vinculada a partido. Você já está conversando já? Estamos conversando. Muito bem. Ricardo Ayashi, a gente quer agradecer a sua gentileza de participar desse quadro em que a gente tentou explorar o máximo aí as informações do PSB, Adilson. Isso. Desejando que vocês, no ano que vem, no ano de 2020, tenham aí papel relevante no cenário político. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Otávio. Obrigado, Adilson. A verdade é que é muito importante esse canal que vocês estabelecem, oferecendo para nós e para a população a oportunidade de um debate e de um entendimento para a população do que é que cada agente político, cada liderança partidária tem como pensamento para o futuro. Né? E o nosso pensamento é de organizar o PSB para que nós possamos contribuir com o futuro de Campo Grande, não só de Campo Grande, mas de todo o Mato Grosso do Sul, mas com o maior objetivo nosso, que é utilizar a força política conquistada para melhorar a condição de vida da população, que cá para nós não tem mais condições de suportar as dificuldades que vive no seu dia a dia. Então, no nosso entendimento, a política só tem sentido se for para a gente transformar para melhor a vida das pessoas. Muito obrigado mais uma vez. Nós agradecemos você. Adilson Trindade, muito obrigado pela sua participação. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Obrigado, Otávio. Obrigado, Ricardo. Obrigado. E os ouvintes da CBN. Adilson Trindade, nosso analista, colunista de política, conversando também com o Ricardo Ayashi, presidente estadual do PSB. Na próxima quarta-feira nós vamos receber aqui a visita do ex-governador e presidente estadual do PT, Zeca do PT. Vamos ver se Zeca do PT confirma ou não a candidatura e quais serão os passos do PT em 2020. Eu volto amanhã, 8h30 da manhã. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Esse bate-papo com o Ricardo Ayashi vai estar disponível logo mais no nosso site cbncampogrande.com.br. Esse foi o quadro Cenário Político CBN, que você acompanha aqui todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Um abraço, até amanhã, 8h30.